de coração. Deus abençoe essa data que é muito lembrada no nosso meio. Livro do Gênesis 32. Eu gostaria da atenção da igreja. Eu acredito que vai ser uma mensagem objetiva. Trinta e dois, versículo 27 do livro do Gênesis. Quem achou, diga amém. Vai ser pedrada isso aqui, irmãos. Eu espero que após a mensagem não desvazie a metade da igreja, irmãos. Misericórdia. 27. Ao que o homem lhe inquiriu, ou seja, perguntou o teu nome. Estou na versão da minha BKJ atualizada. Qual é o teu nome? Jacó respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos prevaleceste. Amém? Toma os vossos assentos, alguns minutos. Estamos numa série de 13 lições falando sobre os 3 patriarcas. Abraão, diga comigo, Abraão, Isaque e Jacó. 3 homens que são marcados e lembrados muito bem na Bíblia Sagrada. Ora, quero chamar a sua atenção aqui, que domingo passado nós tratamos a escada da visão, a visão que Jacó teve da escada. E ali ele viu 3 coisas muito importantes quando ele inclina a cabeça na pedra. Primeira, a presença de Deus. Diga comigo, presença de Deus. Segunda coisa que Jacó viu naquele lugar, a porta dos céus. Diga comigo, a porta, diga comigo, dos céus. A terceira coisa que Jacó viu foi dizendo: esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Ora, Jacó experimentou algo que não tinha ainda experimentado, era a presença, saber que ali estava a porta dos céus e que ali também era a casa de Deus. Eu apliquei explicando isso num Jardim América, na igreja Assembleia de Deus, quarta agora, aprendendo que a presença, ela atrai para dentro da casa, não somente dentro de uma casa a qual estamos aqui, mas nós podemos atrair e fazer a casa de Deus aonde nós estamos. Jacó, após ele sonhar com a cabeça na pedra, ele tem uma revelação em sonhos, e ele diz logo após aquela visão: Senhor, tu me abençoares. Diga comigo, me abençoares. Diga, me abençoares. Diga, me guardar, me proteger do homem mau, me livrar do acidente, de tudo. Eu vou lhe devolver. Diga comigo, devolver. Diga, o dízimo. Jacó, ele fez um voto com Deus, sim ou não? Sim ou não? Porém ainda era Jacó. Diga comigo, o nome ainda, diga, o nome ainda, diga, era Jacó. E Jacó, ele estava saindo da onde? Da casa do seu irmão, da casa dos seus pais. Ele veio correndo de Esaú, porque ele enganou o irmão dele, Esaú. Ele passou a perna, trapaceou o irmão dele. O irmão agora quer matar Jacó, e Jacó vai a caminho da casa do seu tio Labão, e no meio do caminho ele tem essa experiência. Eu expliquei isso domingo passado. Ele vê a escada, ele tem uma visão, ele deita, ele sonha, e Deus vai manifestar para ele com presença, a porta aberta, dizendo que aquele lugar era a casa de Deus. Deus introduziu Jacó dentro da casa de Deus, o Everton, que interessante. E ali ele fez um pacto com o Senhor. Ora, como que Jacó saiu de dentro da casa de seus pais, Neemias? Ele não tinha nada.
a não ser usar uma linguagem aqui, uma muda de roupa, diácono Reginaldo. E com a muda de roupa ele vai para a casa de Labão. Até então, quando ele tem a visão da escada, quando ele chega lá na casa de Labão, ele tem que levar um presente para uma das suas 2 filhas de Labão. Como ele não tem presente, qual foi o acordo com o tio, com o sobrinho chamado Jacó? Tu vai trabalhar 7 anos pela a mulher qual você quer casar. Qual mulher que Jacó queria casar? Raquel. Já que não tem presente para dar como era costume, dá Raquel. Ora, quando dá Raquel, ele percebe que não era Raquel, era a mais nova. Aí Jacó, ele começa de repente querer lembrar o seguinte: meu Deus, eu não fiz um voto com Deus? Sim ou não? Eu não fiz que eu vou dar dízimo, que eu vou ofertar, vou te adorar, vou fazer tudo. E agora o meu tio passa a minha perna, 7 anos, como o pastor Luciano ministrou hoje pela manhã muito bem sobre isso. Não desistir na primeira luta. Bem interessante, falou muito ao meu coração nessa manhã. Quem estava aqui presente ouviu isso. E aí Labão disse assim: olha, não era Raquel, era Lia, a mais nova. Tu vai ter que trabalhar agora para a mais velha, que é Raquel. E nisso ele vai se passar quantos anos? Diga comigo, mais 7 anos. Não sei se eu sou tão bom assim para fazer o cálculo, mas ele sai da casa dos seus pais com 77 anos. Quantos anos? 77. Ele vai vivenciar na casa de Labão, do seu tio, mais 14 anos. 14 anos com 77, não me engano, dá aproximadamente 92 anos. 92 anos agora Jacó ele tem. E agora Jacó ele tem que trabalhar. Jacó ele trabalha por mais 7 anos sem reclamar. Mas o amor de Jacó era tão grande por Raquel que ele passou-se os dias muito rápido. O amor dele era tão grande que ele nem viu os anos passar. Isso até lembra sobre as bodas do Cordeiro. Quando a igreja for arrebatada, vai se passar esses 7 anos. Vai ser um momento tão de gozo, de amor, uma comunhão tão grande que nós nem vamos perceber esse momento que vai passar tão rápido. É interessante agora lembrar em que Jacó, Deus vai prosperar ele. Como? Todas as ovelhas que Labão deu para Jacó eram ovelhas que não produzia muito. Mas quando Jacó colocava a mão, o que acontecia? Deus o quê? O prosperava. Vou te dar salpicada pintadinha, não sai nada. Jacó tocava com a varinha, o que acontecia? Só dava. Aí Labão falou: vamos trocar, toma malhada e me dá pintadinha. Pintadinha não prosperava na mão de Labão, mas prosperava na mão de quem? De Jacó. Ora, a bênção estava com Jacó, mesmo ainda o nome. Uma coisa que eu quero chamar a atenção minha e de todos aqui, e o nome dele ainda era Jacó. Nós já vamos entrar nesse detalhe aqui. O nome dele, diga comigo, o nome dele era Jacó. Mas tudo que ele colocava as mãos, diga que colocava as mãos, Deus o prosperava. Por quê? Ele pegou a pedra, fez o altar e disse: hoje é um pacto. Hoje eu faço um pacto. Se o Senhor me abençoar, eu vou honrar o Senhor com adoração e glorificação com todos os meus bens. E agora Jacó, resumindo aqui essa narração bíblica, ele vai sair da casa do seu tio, e o tio tem que entrar em acordo com ele. Você depois lê lá em Gênesis 32, 31, Jacó, está na hora de ir. Você vai levar Raquel, vai levar Lia, vai levar os netos, que é os seus filhos, e Deus te abençoe. E Jacó agora sai, porque ele tem o objetivo de encontrar com quem? Com Esaú. Ele não tinha algo que tinha que resolver com Esaú? Tinha, sim ou não? Sim, ele tinha um problema. Por quê? Jacó enganou quem? Esaú. Esaú está triste, Esaú está irado, ele se sentiu para trás. Quem nunca um dia se sentiu para trás, irado, nervoso, ao ponto de querer matar uma pessoa? Às vezes a gente até fala, mas não é na intenção do coração, só fala por falar. Quem nunca, de repente, nunca falou: vou matar fulano? Mas Esaú não, Esaú queria matar mesmo o irmão dele. Se encontrasse Jacó, matava ele sem pena e sem dó.
porque ele foi passado para trás. O irmão enganou ele, problema dentro da família, a mãe atrapalhou o negócio todo, passando a mão de Jacó, e o pai amando mais Esaú, e Jacó teve que ir embora. Jacó tem que voltar para poder encontrar com quem? Com Esaú. Olha aqui, que interessante. Eu percebo que a igreja está com uma atenção tão dobrada. É interessante isso aqui, sim ou não, irmãos? Está com atenção. Eu amo pregar aqui nessa igreja, de coração. Eu amo muito, porque eu sei que a gente não perde tempo, a gente pega cada detalhe, cada lance. Se uma pessoa está assistindo futebol, como muitos assistiram um jogo agora da seleção, não perdeu nenhum lance, embora que eu não vi nenhum lance interessante, mas ninguém perde, todo mundo fica ligado, né, Breno? Olha lá, vai ser o escanteio. Lá em casa tinha um monte de técnico. Vitória era técnica, falava, pulava, soltava. Quero ver soltar e pular aqui, mano, no poder de Deus também, Vitória. Se você sair pulando, igual você pulou lá dentro de casa, esse culto pega fogo. Deus batiza no Espírito Santo, cura, gente, vão falar língua estranha. Mas a gente não é assim. Como está vendo um detalhe, a gente não quer perder nenhum lance. Ainda mais ainda a mensagem do Evangelho, a palavra do nosso Deus. A gente não pode perder um detalhe. Na escola bíblica eu fico observando os pequenos detalhes, é o que mais fala ao nosso coração. Aí Jacó, ele vai voltar para encontrar com Esaú. Só que ele fala o seguinte: calma aí, o meu irmão quer me matar. Nós vamos dividir o grupo A e o grupo B. Se Esaú matar o grupo A, livra-se o B. Mas se o B morrer, pelo menos tem uma parte. E Esaú saiu com quantos homens para encontrar com Jacó? Com quantos homens? Aproximadamente 400. Está vendo? Escola bíblica dominical. Toda dúvida que eu tenho, para não dar um esquecimento, eu pergunto, que eu sei que eu não vou errar. Ele sai com 400. A Bíblia diz que Jacó, irmão, temeu o coração dele. Jacó angustiou Neemias, angustiou de um jeito, dizendo: eu vou morrer nas mãos do meu irmão. Pois ele saiu com 400 homens. Ele vai esmagar, ele vai destruir a nossa família. E para não acabar com a nossa descendência, vamos dividir. Estratégia, visão. O que Jacó tem? Estratégia, visão. Jacó tem sabedoria para lidar com isso aí, porque ele queria guardar a família, resguardar a família. É um patriarca, é o homem que ora, que vai interceder. Ele quer ver a proteção da família. E o homem na figura hoje no Novo Testamento, ele representa aqui o sacerdote, o profeta de Deus do nosso século. É o sacerdote que intercede é o profeta que intercede pela família, e o sacerdote que representa a proteção de Deus para a sua família. E Jacó era esse homem. E aqui vamos finalizando esse algo muito interessante. E quando Jacó ele volta, a família vai na frente. Diga comigo, a família, diga, vai na frente. E Jacó vai aonde? Vai aonde? Jacó fica para trás. Quando Jacó fica para trás, Jacó ele fica para trás, sozinho. Sabe o que eu vejo aqui? Que tem coisas em que Deus quer tratar com a gente, mas não é no meio da multidão. É você e Deus. Acabou. Vai ter momento em que Deus vai tratar com você sozinho e mais ninguém. Vai tratar contigo na madrugada, vai tratar contigo em alguma experiência, mas Ele vai tratar. Deus não se agrada na morte do ímpio. Por isso que Jesus disse: é melhor entrar no céu com uma perna do que com as duas no inferno. E se for para tratar particularmente, Ele vai tratar. E ninguém vai ter o direito de colocar o dedo nem a mão. Porque quando Deus trata, Ele trata no particular. E hoje Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou tratar contigo no particular, no secreto. Quem crê nessa palavra aqui, irmãos? No secreto. A família vai e ele fica para trás.
Quando ele fica paz, aí uma situação. O texto bíblico diz que vai aparecer um homem, que tem até uma matéria que ensina, né, a materialização do anjo em pessoa. Não vou falar o nome para não errar. O anjo vai se materializar, vai encarnar em pessoa, mas é um anjo. E aparece aonde? Lá no Val de Jaboque, aonde que Jacó está, lá no Val de Jaboque. E no Val de Jaboque, ele aparece para Jacó, e Jacó começa a perguntar o nome daquele homem. E o anjo, que é um homem, pergunta o nome de Jacó, dizendo: Jacó, qual é o teu... Não falou Jacó, perdão, ele diz: qual é o teu? Qual é o teu? Aqui vem. Jacó era um homem de fé, sim ou não? Olha aqui, irmão, que interessante. Jacó fez um voto de devolver o dízimo, sim ou não? Jacó prosperou na terra, sim ou não? Jacó, ele se destacou entre os irmãos, sim ou não? Ele originou a partir dele as 12 tribos, sim ou não, irmãos? Deus estava prosperando Jacó, mas ainda devia Deus tratar dentro do coração dele algo que ainda não tinha sido tratado. Tem muita gente, irmão, que às vezes ele faz um voto, ele vai para o altar, Deus prospera ele, mas não significa que ainda precisa ser tratado aqui dentro do teu coração. Sabe por que Deus não revoga? Deus, ele não mente. Se o homem ele parte com fé, Deus faz. Deus fez na vida de Jacó, mas precisava ainda fazer dentro dele ainda. E o anjo falou bem assim para ele: Jacó, qual é o teu nome? Perdão, que eu já estou falando o nome. Qual é o teu nome? Ele disse o quê? Qual é o nome? O que significa Jacó? Enganador. Diga comigo, enganador. Suplantador. É como que se Deus estivesse falando assim para ele: Jacó, eu quero saber o teu nome, eu quero saber a sua identidade. Quem é você? É como que se ele estivesse dizendo assim: eu sou enganador, eu fui um dos maiores pilantra, mentiroso, um dos piores homens, mas enganador que pisou na terra. Eu quero saber quem é você diante de mim. E Jacó, ele vai revelar sua identidade para o anjo que aparece no meio do caminho dele. Sabe qual é o mais difícil, o maior desafio da nossa vida? Não é mostrar o exterior que temos, mas o maior desafio é mostrar quem somos nós na nossa identidade. Vou repetir de novo: o maior desafio não é mostrar o que está em nossa volta, mas quem somos diante de Deus. Jacó, eu quero saber, patriarca, qual é o teu nome? É como se ele estivesse dizendo: eu sou usurpador, mentiroso, maior pilantra. Era Deus dizendo: agora sim eu vou tratar de dentro para fora e vou mudar o teu nome a partir de hoje. Quantas pessoas, irmãos, que entram na presença de Deus, homem nenhum pode fazer, homem nenhum pode mudar, mas quando entramos na presença de Deus, Ele tem o poder de mudar identidade, mudar caráter, mudar linguagem, mudar tudo para a glória de Deus.
João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem pegou essa palavra? Se mente, não mente mais. Se praticava jogos de azar, não pratica mais. Se praticava prostituição, não pratica mais. Se traficava, não trafica mais, porque teve encontro pessoal com Deus. O que precisamos é ter um encontro real com Deus. Eu quero perguntar: quem veio aqui para encontrar com Ele? Oh glória, oh glória. O homem não pode, mas Deus pode. Ezequiel 22, versículo 30 diz: arrancarei o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Oh irmãos, quem é esse que não entra na presença do Senhor, que Deus não transforma em um novo homem para a glória de Deus? Quer mais? 1 Samuel capítulo 10, versículo de número 6: o Espírito do Senhor apoderará de ti e mudará em você em novo homem. Quando o Espírito ele está sobre nós, não tem esse homem que Deus não consiga converter o coração dele. E hoje nessa noite Deus está dizendo para alguém nessa noite aqui: é noite de mudança, é noite de transformação, é noite de identidade transformada para a glória de Deus. Ainda dá tempo, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui. Essa não era a intenção dessa mensagem dessa noite. Cheguei lá no caso do Everton às 18h30, eu falei: a mensagem vai ser o anjo, o Jacó que segurou o anjo. Aí Jacó: qual é o teu nome? Ele vai falar depois. Jacó vai ver que não é um homem, mas sim o próprio Deus. Irmão, Deus muda. Deus muda. Deus muda. Deus muda. E o que Jacó lhe fez? Aí o anjo, aquele homem ia sair. É como se fosse, por favor, Everton. O Everton é o anjo. Ele pergunta o nome. Pergunta: qual é o meu nome? Qual é o seu nome? Jacó. Qual é o seu nome? Pilantra. Qual é o seu nome? Mentiroso. Qual é o seu nome? Enganador. Qual é o seu nome? Golpista. Qual é o seu nome? Tudo que não presta é o meu nome. Aí o anjo fala assim: Jacó, então, tipo assim, eu vou sair. Quando o anjo está saindo, o que Jacó faz? Agarra onde? No pé? Foi no pé? Foi no tornozelo? Como que deve ser a briga de Jacó com esse homem, irmão, com o anjo? Pô, mas eu te agarrar aqui no altar fica esquisito, né, irmão? Esse negócio aí estranho no século 21. Mas se acontecer é uma sedação. Me entende? Apesar que eu vou te falar com todo respeito, cada dia que passa está ficando um homem bonito na presença de Deus, irmão. Quando o anjo vai embora, o Jacó, que é o usurpador, o pilantra, o safado, o mentiroso, tudo que não presta, ele disse assim: então eu vou agarrar o quem? Eu vou agarrar quem? O anjo, eu vou agarrar o próprio Deus. Vem cá, mano. Você está indo embora, eu vou segurar você. Vai embora. Ele vai empurrar o anjo, irmão. Pode empurrar, mas devagarzinho, tá? Vai empurrar Jacó, que sou eu. Não, mas calma aí, velho. Ele vai segurar. Não vai. Ele insiste. Aí Jacó, o texto diz que agarra ele. Não vai. E não, Jacó colocou tanta força que foi uma briga à noite. E Jacó lutando, irmão, quase perdendo as forças.
suando. Jacó era um homem com força, e ele agarra o anjo, e o anjo tenta sair, ele agarra o homem, não vai, minha bênção, eu não te deixarei, enquanto não me abençoares. Alguém pegou, vou repetir, eu sinto a presença dele. Enquanto não mudar o meu nome, enquanto não mudar a minha identidade, enquanto não me transformar, eu não te deixarei. Aleluia. Quem pegou, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tu não vai sair da mesma forma que entrou nesse lugar. Tu não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. E está rompendo o amanhã. E no amanhã o que o anjo fez? O anjo do Senhor tocou aonde? Dá uma toca, se bateu na coxa de Jacó. É bem que bateu devagar. Quando bate na coxa de Jacó, como é que ele já anda? Manco. Como é que ele andou manco? Faz aí, como é mais ou menos isso. Ele vai andar manco, já vai andar diferente. E o que representa a coxa de Jacó? Diga comigo, força. Diga equilíbrio. Diga competência, força, equilíbrio, força. Quando o anjo toca na coxa de Jacó, era Deus Deus dizendo assim para Jacó: eu tiro toda a tua força, tudo que você sabe, para botar aquilo que eu sei, colocar na tua vida. Nem tudo a gente sabe, nem todas as coisas a gente tem força. Quem tem força, quem opera, quem manda, quem faz, quem desfaz é Deus. Ele mata, faz viver, ele abre porta, fecha a porta, abre caminho, fecha caminho. Ele manda no céu, desmanda no céu, manda na água, desmanda na água. Ele tem todo o poder. Isso foi no arromper do amanhã. A Bíblia diz que Deus nos ajudará num arromper do amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Quem pegou, vou repetir. A noite pode estar uma noite de luto, uma noite de conflito, uma noite de guerra, mas Deus está dizendo para alguém: vai haver uma manhã diferente. Vai haver uma manhã diferente. Quem pegou essa palavra, deixa eu ver. Oh glória, oh glória. Provérbios 4:18 diz assim em diante: porque a vereda do justo é como a luz da aurora. De novo, aurora. Que diz assim, que vai brilhando, até que chegue. Até que chegue ao trono de Deus, em dias perfeitos, até que chegue naquilo que tem que se chegar no propósito. A luz a vereda dos justos, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. Era Deus dizendo: Jacó, tu tá lutando comigo e eu vou te dar a vitória, vai ser no romper do amanhã, e tu vai brilhar como a luz da aurora. Eu vou brilhar no teu caminho, eu vou fazer coisa diferente no teu caminho. Deus vai entrar no caminho de pessoas aqui, e o teu caminho vai brilhar. Olha que interessante. Jacó, ele tem uma luta a noite toda, sim ou não? Noite toda ele está brigando. Irmãos, isso é para mim, é para todo mundo. Ou nós lutamos, vamos dizer junto comigo, não queremos ser chato, repetir comigo, vamos dizer junto. É sério isso aqui. Diga assim comigo. Ou nós, diga, ou nós lutamos agora, ou nunca mais seremos transformados. Diga, é tempo
de lutar. Diga agora. Diga, é tempo de lutar agora. Lutar contra o que, pastor? Lutar contra as coisas do mundo que nos oferece. Lutar contra os vícios que nos oferece. Lutar contra aquilo que o diabo tem colocado na nossa frente. É lutar todos os dias para viver uma vida de extraordinário com Deus. Ou você luta agora, ou você não luta mais. Vou repetir. Você luta agora, ou você não luta. Escuta aqui. Jacó está lutando, porque ele quer uma transformar. Jacó está lutando. Quais as forças indo embora, mas ele está lutando. Eu quero a minha transformação. Eu quero a minha mudança. Eu quero a minha mudança. Eu quero transformação. A nossa luta, a Bíblia diz que não é contra a carne nem contra mas é contra as potestades espirituais. Se tem uma guerra que está travada, que você não rompeu, primeiro ela é espiritual. Diga, espiritual. E depois carnal. Se você não conseguir romper o espiritual, a sua carne sempre vai querer dar desejo a ela e as suas vontades para ela. Romanos 8:1, andai porém no espírito e não cumprireis a concupiscência, a vontade da carne. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jacó luta a noite toda. Eu não saio daqui enquanto não me abençoares. E no romper do amanhã, diga comigo, no romper, diga da manhã, o anjo toca, diga na coxa de Jacó. Só vou tirar o terno aqui. Jacó andava como? Só um exemplo. De repente o andar de Jacó era de um homem que fazia, acontecia. O andar de Jacó era o andar, de repente, de soberania, de exaltação. De repente Jacó andava olhando os outros de uma outra forma, mas depois que o anjo toca nele, ele vai andar diferente. Quando o anjo toca nele, a Bíblia diz que ele vai andar o quê? Diga comigo, diferente. Diga, diferente. Diga, quando Deus toca em nós, quando a gente tem um encontro com Deus, diga, tudo é diferente. Diga, tudo é diferente. A linguagem é diferente, o andar é diferente, o olhar é diferente, a glorificação é diferente, tudo é diferente. Quando Deus toca em nós, o nosso andar é diferente, tudo é diferente. Por isso que a Bíblia diz em Malaquias, capítulo de número 3:18: outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Quantos que vêm servir ao Senhor em espírito de alegria? Em alegria. Ele tem um encontro. Depois do encontro, Jacó, e o anjo, aí termina aqui. Você lutaste com o anjo, com o príncipe, você lutou. E hoje, Jacó, eu tenho uma surpresa. De repente Jacó até pensou, é o quê? Me dá mais prosperidade? Não. Me dá mais domínio? Não. Me dá mais poder? Não. A partir de hoje não se chamará mais Jacó,
não se chamará mais aquele que é enganador, aquele que passou os outros para trás. A partir de hoje se chamará Israel de Deus. Lutaste com o príncipe de Deus e o teu nome se chamará Israel de Deus, príncipe de Deus. Deus está dizendo aqui nessa noite o que ele disse para Jacó: eu estou mudando a tua identidade, mudando o teu nome, te dando um novo nome, novo rumo, novo caminho para a tua vida. Nessa noite eu quero perguntar: quem quer o novo nome aqui nessa noite? Deus deu para ele um novo nome, dizendo: tu chamarás Israel de Deus, príncipe de Deus. Aí Jacó, que já não é mais Jacó, é um Israel de Deus, ele trêmulo e diz: eu tive um encontro face a face com Deus. Deus, ele sabe como te encontrar. Deus, ele sabe como te encontrar. Aleluia. Eu tive um encontro com Deus e ele teve comigo face a face, rosto com rosto. Eu vi ele, e por isso que ele me chama agora de Israel de Deus, porque eu encontrei com ele no vale de Jaboque. Eu quero perguntar aqui, quem já teve esse encontro com Deus face a face aqui nessa noite? Quem já teve esse encontro com Deus aqui nessa noite? Um encontro com Ele. Quem encontra com Deus não sai da mesma forma que entrou. Vou repetir: quem encontra com Deus não sai da mesma forma que entrou. Se prepare, porque Deus te viu nessa noite e Ele está dizendo: tu não vai sair do mesmo jeito que entrou. Aleluia, aleluia. Não é mais Jacó, é Israel. Vamos terminar. Eu sei, irmãos, é só aquele momento de adoração. Quem pode se colocar de pé? Pode se colocar de pé. Não é sobre eu, irmãos, é sobre Deus. O homem é falho, é pecador e é perdido, mas quando encontra com Deus, algo tem que mudar. Oh, glória. Antes de cantar esse louvor, irmão, esse louvor para mim é o louvor dos séculos. Esaú, ele vai encontrar com quem? Com quem Esaú vai encontrar? O irmão dele. Então Esaú está falando o seguinte: eu vou encontrar com aquele que é mentiroso. Eu vou encontrar com Jacó, aquele que me enganou. Eu vou encontrar com Jacó, daquele que me passou para trás. Alguém já entendeu? Vou repetir de novo. Na visão de Esaú, ele está dizendo: eu vou encontrar com o enganador, eu vou encontrar com o usurpador, aquele que é pilantra, safado, me passou para trás, aquele que é mentiroso. Eu vou encontrar com alguém que me angustiou meu coração. Eu vou encontrar com alguém que me enganou. Só que ao contrário, a Bíblia diz que Esaú vai de encontro com quem? Com Jacó. Mas não era mais Jacó o usurpador, não era mais o enganador, mas sim o Israel de Deus. O Israel de Deus. Deus vai fazer você ter encontro com pessoas, mas quando chegar lá, Deus já vai transformar o coração dele e o coração dela. Quem pegou essa palavra? Quando Jacó, que não é mais Jacó, é o Israel, ele vai andando. Quando ele vê Esaú, glória a Deus, o Espírito de Deus se derramou na vida dos dois. Israel de Deus quer